Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que ótimo, né? Que bom estarmos reunidos novamente, né? Nas nossas aulas gravadas. Você vai assistir logo após, você vai fazer a sua atividade, né? Lembrando aquelas regrinhas, né? Se você estiver assistindo no celular, você coloca ele no modo deitado. Se tiver num tablet ou no celular, né? A situação já fica bem melhor de visualização. Tudo bem? Então vamos começar a gente aqui continuar falando sobre as indústrias. Hoje a gente vai falar sobre as distribuições da indústria, tá certo? Como é que a gente vai localizar essas indústrias, tá certo? Meu grande abraço, né? Esqueci de falar, né? Aos meus amados do segundo ano, né? O pessoal de redes, pessoal de enfermagem, o pessoal de administração, né? Vamos manter igual o ano passado as atividades, ó, sempre entregue, né? Vamos entregar no final do dia, dá tempo suficiente, tá certo? Então vamos lá. Um aviso, né? No final do vídeo vai aparecer, né, um botãozinho para você se inscrever no canal, né? No canal do professor, né? Canal Regis RBB, aonde a gente procura divulgar a geografia, né? Você vai lá ver várias aulas de geografia, tá certo? Então se inscreve lá, dá um joinha pro professor, né? Ajuda a gente aí nessa tarefa, né, de divulgar aqui as informações geográficas, tá ok? Bom, aquele mesmo esquema, né, ó. Se você quiser dar um pause aí para copiar aí o conteúdo, tá certo? Fazer um caderno bem bonito, né? Vamos depois aí olhar os cadernos, ver como é que eles estão, né? Tá certo? A gente dá uma nota aí, usa o marca-texto, faz bem bonito, tá certo? Faz um comentário se está gostando da aula, o que é que precisa melhorar, né? Se a gente usa outra metodologia, tá certo? Dá um feedback aí pra gente, tá certo? Então a gente continuando aquela história das indústrias, tá certo? A gente vai entender por que é que a indústria ela vai se localizar em determinado local, tá certo? A gente começou o ano falando sobre aquele processo de industrialização da Revolução Industrial, foi uma coisa bem básica, né? Você vê isso profundamente na disciplina de História, tá certo? É só um complemento. E a gente está vendo algumas informações importantes sobre a questão das indústrias, né? A primeira coisa que a gente vai comentar hoje são os fatores locacionais, né? O que é que vai fazer, né, uma indústria se instalar em determinado local, amados, né? São vários os fatores e às vezes, né, o que vai valer é um ou é outro, tá certo? Mas a gente enumerou aí os principais fatores, tá certo? Então vamos lá, né? Uma indústria vai se instalar, né, normalmente visando o quê? As fontes de matéria-prima, né? Se lá é perto das matérias-primas, né? Tipo assim, não estou entendendo, tá certo? Se eu vou, né, fazer uma indústria, né, de beneficiamento de algodão, né, eles pretendem colocar essa indústria próximo das plantações de algodão. Se eu vou fazer uma fábrica de leite, produzir leite, né, eu vou ficar próximo, tá certo? Aonde? Aos rebanhos, né, às fazendas, aos produtores rurais, tá certo? Então é isto que ele quer dizer, que muitas vezes as indústrias elas vão ficar próximo de quê? Das fontes de matéria-prima, tá certo? Lembre-se, a industrialização ela se baseia o quê? Na transformação da matéria-prima em um produto o quê? Industrializado. Indústria é isso, é a indústria da transformação. Eu vou transformar a matéria-prima em um produto o quê? Industrializado. Então, se eu estou próximo da matéria-prima, dos minerais, dos elementos da agropecuária, é interessante. Outro fator bem significativo é nós estarmos próximos também de quem, pessoal? Das fontes de energia, né? Para eu instalar uma indústria, pessoal, é necessário energia,
tá certo? Então, quando se faz um estudo da viabilidade de eu instalar uma indústria, né, um dos fatores principais, né, são que as fontes de energia, ela vai funcionar como? Como é que vai chegar, tá certo? A gente tem como principais fontes de energia o petróleo, né, o gás natural, a eletricidade, então faz um estudo de viabilidade. A gente tem energia aqui nessa localidade, se não tem, é fácil chegar, vai ficar muito caro eu trazer a energia para esse lugar, tá certo? São esses fatores que a gente tem que observar. A proximidade de quem? Da matéria-prima, a facilidade de ter fontes de energia, né? Porque uma indústria, ela precisa sim de quê? De fontes de energia, tá certo? Então, repetindo, eu tenho que ter uma proximidade às matérias-primas, à fonte de energia, e eu tenho que ter disponibilidade de o quê? Mão de obra. Eu tenho que ter pessoas para trabalhar nessa minha indústria. Eu tenho que ter disponibilidade de uma mão de obra qualificada, pouco qualificada, e uma mão de obra muito qualificada. Qual é o tipo de indústria que eu vou instalar? É aquela que necessita de muita mão de obra qualificada? É aquela que, na verdade, a grande maioria é pouco qualificada? Então, tem-se também que levar em conta essa situação para eu poder, né, ver a localidade, para eu ver se dá certo, tá certo? Pesquisa e desenvolvimento, tá certo? A gente cria um produto, empresa nenhuma vai passar a vida toda produzindo aquele produto. Ela tem que ter o quê? Inovações, melhoria. E isto é feito aonde, pessoal? Em desenvolvimento e pesquisa. Então, tem que ter o quê? Um parque tecnológico, pelo menos próximo, para buscar novas alternativas de produto. Nenhum produto é eterno, sempre vai ter o quê? Uma evolução, um melhoramento. Então, eu não posso começar a produzir um determinado produto e passar a vida toda produzindo aquele mesmo produto da mesma forma. Então, eu tenho que estar sempre em pesquisa, eu tenho que estar sempre o quê, pessoal? Em desenvolvimento, tá certo? E isso eu vou fazer aonde? Nos parques tecnológicos. O meu produto, né, está próximo ao meu mercado consumidor, né? Evidentemente, tudo que é produzido em uma indústria tem que se ver o quê? O mercado consumidor, tá certo? Então, todos esses fatores são levados em conta da instalação de uma indústria em um determinado local. Este aqui eu vou até sublinhar, tem dois que eu vou marcar, hein? Usa seu marca-texto. Isso aqui a gente tem que estar bem atento na questão da logística. Logística é a gente pegar a matéria-prima, não é? Levar para a indústria, acondicionar, armazenar, virar o que? Um produto industrializado, eu transportar, eu armazenar. Então é todo esse processo, né? De pegar, de armazenar, eu vou chamar de quê? De logística. Toda essa estrutura vai facilitar o meu escoamento de produção e vai aumentar ou diminuir o custo. Eu vou colocar uma indústria, um local onde não tem uma estrada que possa passar grandes caminhões com a minha matéria-prima. Não é? Eu vou colocar uma indústria no local que eu não tenha grandes armazéns para armazenar o meu produto final, tá certo? Então, quando a gente vai ver a localização de uma indústria, temos sim que levar em conta a questão que da logística. A logística ela vai levar a disponibilidade e o custo de transporte e armazenamento das mercadorias do produto final, tá certo? Então, hoje, um dos grandes fatores de localização de uma indústria, tá certo? É o que? A sua logística. É viável a sua logística? É possível criar uma logística se não tiver? Tá certo? Então, por exemplo, eu vou fazer um produto que eu exporto para a Europa. Então eu tenho uma logística de levar esse meu produto até um porto para ele ser exportado?
né? Eu tenho estradas suficientes, eu tenho o meu transporte adequado para levar essas mercadorias. Então, todo esse cuidado, tudo isto eu chamo de quê? Logística, tá certo? Então, a logística ela é super importante nos dias atuais, tá certo? Então, eu marquei aqui como um dos grandes fatores, né, da localização das indústrias hoje em dia é a questão de quê, pessoal? A questão da logística. Não esqueça disso, tá certo? Vamos lá. As redes de telecomunicações, o uso de internet. Hoje a gente sabe que muitas vezes a pessoa não precisa estar presente, né? As videoconferências, as videoaulas, tá certo? Então a internet, né, é uma coisa bem comum hoje, mas antes tinha uma dificuldade. Então, em qualquer lugar, nós temos que ter acesso, tá certo? Porque as reuniões deixam de existir, você vai fazer treinamento no seu próprio local. Então, você tem que ter uma boa comunicação. Complementariedade industrial, né? Nome difícil, né? Mas uma coisa bem simples, pessoal. A complementariedade industrial é o seguinte, eu vou fazer uma indústria de fazer camisas, tá certo? Camisas de botão, camisa de fechar, tá certo? Essa indústria, ela não vai produzir o quê? Botão, né? Então eu tenho que ter indústrias próximas que vá complementar o meu produto. Eu vou precisar de linha, né? Então, a indústria que faz a camisa, ela não vai fazer a linha, tá certo? Então, uma indústria, ela sempre necessita de vários complementos, tá certo? Então, essa é a famosa complementariedade industrial. E o outro que eu disse que eu ia sublinhar dois, né? São os incentivos fiscais, né? Às vezes, esses incentivos fiscais, pessoal, eles não querem saber de nada desses aqui. Eu tive incentivo fiscal, tá resolvido para mim, tá certo? E o que é incentivo fiscal dentro desse processo, né, de localização das indústrias, né? Eu tenho uma indústria em São Paulo, né, vou fabricar tênis, tá certo? E o governo do Ceará convida, né, esse empresário para colocar a indústria, vou dar um exemplo hipotético, em Maranguape, né? Ele diz que você vai vir, vai ter isenção de impostos durante 20 anos, vai ter um terreno que já está com um galpão lá, não vai pagar luz por 5 anos, tá certo? Os impostos vão ser diminuídos na metade, tá certo? Isso aqui são o quê? Os incentivos fiscais. Então, a empresa sai do lugar onde está e se instala aqui em Maranguape, devido o quê? Aos incentivos fiscais, tá certo? Muitas vezes eles vão desprezar esses outros fatores locacionais, né? E vão se preocupar apenas com a isenção de impostos. Às vezes dá certo, às vezes fica meio complicado. Na verdade, você tem que fazer o quê? Um balanço, analisar os vários fatores, tá certo? Eu considero hoje que as pessoas olham bastante a questão de logística, porque se você não tiver uma boa logística, mesmo com os incentivos fiscais, o seu produto final pode sair caro, tá certo? Então, antes da gente prosseguir, vamos só relembrar o que a gente já conversou hoje? Vamos relembrar? Ver como é simples, tá certo? Então, para uma indústria, né, se instalar em determinado local, o que é que leva? São os chamados fatores locacionais. Existem diversos fatores. Então, as pessoas vão fazer um estudo, né, o empresário, e vai decidir, levando em conta, né, esse rol aqui de possibilidades. Primeiro delas, a proximidade de quê? De fontes de matéria-prima, de fontes de energia, tá certo? A questão da disponibilidade de mão de obra, porque afinal as pessoas vão trabalhar. A questão de pesquisa e desenvolvimento, como eu falei, hoje eu estou fabricando um produto, mas eu não vou fabricar esse produto que eternamente, tá certo? A proximidade de um mercado consumidor, a questão da logística, vou bater novamente em logística. O que é logística? É essa capacidade em eu
receber a matéria-prima, em eu levar, eu produzi-la e armazenar e levar para ser vendido. Então, toda essa organização eu vou chamar de quê? Logística. Se eu não tiver uma boa logística, pode acontecer duas coisas. Eu não cumprir os meus prazos de entrega e eu aumentar o meu custo de produção. Então, eu tenho que sempre ter muito cuidado, né, na escolha da minha logística. As redes de telecomunicação, a complementariedade industrial, porque uma indústria ela sempre vai precisar o quê? De outros, dos complementos. E hoje em dia, tá certo? O que pega muito, né, são o quê? Os incentivos fiscais. Tem empresa que passa 20 anos numa cidade. Quando terminam os incentivos fiscais, pessoal, elas mudam de cidade, vai para outra cidade, tá certo? Porque elas são reféns, né? Elas são obcecadas por esses incentivos fiscais. Mas como eu disse para vocês, muitas vezes, né, o que vai valer a pena é a gente fazer uma média de todos esses fatores para poder melhor escolher a localização das indústrias. Vejamos aqui, ó. Na primeira Revolução Industrial, lembra? Meados do século XVIII, lá na Inglaterra, né, onde a grande fonte de energia era o carvão mineral. Né? Através do carvão mineral surgiu a máquina a vapor, máquina essa a vapor que foram criado a locomotiva, foi criado o barco a vapor, tá certo? Então o início, né, da Revolução Industrial estava ligado principalmente o quê? Ao carvão mineral. Então nesta época o fator locacional importante era estar próximo de quê? Das fontes de energia, né, das jazidas carboníferas de carvão mineral, tá certo? Então, a Inglaterra, ela vai se industrializar mais forte, por quê? Porque ela estava próximo às jazidas carboníferas, tá certo? Já na segunda Revolução Industrial, tá certo? Aonde a gente tem como exemplo os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, tá certo? Eles já vão usar outras fontes de energia, como por exemplo, né, o petróleo, né? E o que acontece? A modernização dos meios de transporte. Então, necessariamente, né, eu não tenho que estar próximo das fontes de energia. Se eu tiver, melhor ainda, show de bola. Mas, com a melhoria dos sistemas de transporte, vai ficar mais fácil eu fazer o deslocamento dessas fontes de energia. Eu tendo uma boa logística, veja a importância da logística, eu posso trazer essa fonte de energia para a minha indústria. Né? Se é com gás natural, por exemplo, tem os gasodutos, né? Se é petróleo, né? Eu tenho aqueles navios petroleiros que vão trazer o petróleo. Então, com o advento, né, do avanço dos meios de transporte que acontece na segunda Revolução Industrial, né, aonde surge o automóvel, né, aonde surgem os aviões, tá certo? Há uma melhoria no transporte ferroviário, né? Os navios se tornam mais rápidos, né? Então, uma das grandes características da segunda Revolução Industrial, né, é este avanço do sistema de transporte. E com isso, muitas vezes, né, uma indústria está localizada aonde ela não é próxima, né, às fontes de energia. Essas fontes de energia, elas vão vir para este local. Tá certo? Veja como isso pode acontecer, né? Isso vai acontecer principalmente, né, a partir da segunda Revolução Industrial. Lembra que eu falei? A Revolução Industrial ela é dividida em momentos, né, em fases. Eu tenho a primeira Revolução Industrial, né, caracterizada pelo uso do carvão, a segunda Revolução Industrial, caracterizada pelo uso do petróleo, a terceira Revolução Industrial, pelo uso da energia nuclear, e já começa a usar as fontes alternativas como eólica, solar, a do mar, maré motriz, né? E hoje alguns estudiosos, né, já colocam que nós estamos na Revolução 4.0, a Revolução
na qual, né, o carro-chefe é a questão da inteligência artificial. Tudo bem? Vamos aqui continuar o nosso bate-papo aqui sobre esse processo, né, da localização, né, das indústrias, né? A gente falou que existem vários fatores, mas fatores que eu boto assim hoje em dia, né, que estão pegando é o que? A questão da logística e a questão dos incentivos fiscais. Falei que na primeira revolução industrial era importante sim eu estar próximo, né, das jazidas carboníferas. Mas já na segunda revolução industrial, onde a grande fonte de energia é o petróleo, nem tanto, né? Devido ao que, pessoal? Ao aumento, né, da capacidade de transporte, tá certo? E isso deu uma melhoria, um incremento, ó, show de bola, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, a segunda revolução industrial, ela vai se caracterizar, né, pelo uso como fonte de energia o petróleo. Lembrando, o petróleo é um combustível fóssil, né? São três os principais combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão mineral e o gás natural. Lembrando, combustíveis fósseis, né, são provenientes, né, do processo de fossilização de restos de animais, restos de florestas que passam milhões, né, milhões de anos soterrado e eles se transformam. Nessa transformação, né, eu vou ter, quando é advindo só de florestas, né, eu vou ter o carvão mineral, né? Quando eu tenho restos de seres vivos misturado com vegetação, eu vou criar uma massa pastosa que eu vou chamar de petróleo. Normalmente, acima dessa massa de petróleo, eu tenho uma massa de gás, que é o chamado gás natural. Esses são os chamados combustíveis fósseis. O grande problema dos combustíveis fósseis, pessoal, é que eles são altamente poluentes. Então, o grande desafio para a nossa sociedade hoje em dia é a substituição das fontes de energia dos combustíveis fósseis por fontes o quê? Alternativas, que vão poluir menos o meio ambiente. Mas vamos aqui ao petróleo, né? Como a gente falou, hoje uma das grandes fontes de energia, né, é o petróleo, mas o petróleo, além de ser uma fonte de energia poluente, muito por sinal, né, ele, né, vai ser matéria-prima para a produção de quem? Do plástico, né? O plástico nosso do dia a dia, tá certo? Da borracha, tá certo? De tecidos sintéticos, de fertilizantes, de tintas e como base para a indústria petroquímica. Então, vejam, né, a importância, né, dessa fonte de energia, né, da quantidade de subprodutos. Então, exatamente a indústria, né, ela vai fazer essa transformação da matéria-prima, o petróleo, que além de matéria-prima, ele também é o quê? Uma fonte de energia, né? Porque do petróleo eu posso tirar o quê? A gasolina, o diesel, né? A gasolina, o querosene de aviação, tá certo? O gás de cozinha, né? Aquele gás que é usado em indústrias, tá certo? Mas também, né, ele é utilizado para fabricar, né, alguns produtos, como o quê? Como plástico, como a borracha, como tecidos sintéticos, como fertilizantes, como tintas, né? Né, ainda produtos advindos da indústria petroquímica, tá certo? Então, as refinarias de petróleo que vão fazer todo este processo, tá certo? Normalmente, elas estão próximas ao quê? Dos centros consumidores, né? Lógico, se tiver mais perto, né, ó, melhor, tá certo? Mas isso não é possível toda a vida, né? Por exemplo, nós temos uma refinaria em Salvador, nós temos uma refinaria em São Paulo, temos uma refinaria no Rio Grande do Sul, mas não temos uma refinaria de petróleo no Ceará. Um dos motivos, né, da nossa gasolina ser um pouco mais cara, porque essa gasolina, ela
é refinada, o petróleo é refinado e transformado em gasolina na Bahia, no polo de Camaçari, e vem, né, aqui para o Nordeste. Lógico, né, que o preço do transporte, da logística, está incluso no preço final, né? Sem sombra de dúvida, se o nosso estado tivesse uma refinaria, nós teríamos, né, um preço da gasolina um pouco melhor, visto que nós não colocaríamos dentro do valor final o preço, né, do transporte, tá certo? Daí, quando você escutar essa luta de muitos deputados, né, em busca de uma refinaria para o Ceará, um dos objetivos é esse. E fora a geração de empregos, né, para o Estado, tá certo? Durante muito tempo nós fizemos campanha, tentamos, né, houve promessas, né, mas nunca se concretizou esta refinaria aqui no estado do Ceará. Seria bem interessante que nós poderíamos abastecer, né, o estado aqui do Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão. Poderia ser bem interessante, né, a gente se tornar, né, um estado com uma refinaria de petróleo. Mas, infelizmente, por questões políticas, né, isso não veio acontecer, tá certo? Bom, novamente, né, quando a gente fala na questão das indústrias, né, eu aqui de novo separei para vocês, ó, o que é que vai pegar, o que é que a gente vai ficar atento, hein, pessoal? A questão de uma boa logística e a questão do quê? Dos incentivos fiscais. Isso hoje é primordial. Muitas vezes esquecemos os outros fatores locacionais e vamos nos concentrar nesses dois aqui, na questão da logística e na questão que dos incentivos fiscais. Vamos ver o que é que eu escrevi? Uma boa logística que possibilita o recebimento de matérias-primas e o deslocamento e o armazenamento de quê? De mercadorias. Se eu recebo sem nenhum problema, se eu produzo, né, distribuo, armazeno tudo tranquilo, eu vou ter o quê? Uma boa logística. Se a minha matéria-prima tem uma data X para chegar e tem problema na estrada, demora, não sei o quê, quando eu produzo eu não tenho aonde guardar, eu não tenho uma boa logística. Tá certo? Então, uma boa logística, hoje em dia, né, é um fator preponderante, quase não sai, né, das instalações das indústrias. E o campeão de todos, o gostosão, né, das indústrias é o quê? Os incentivos fiscais, né? Os proprietários de indústria, ó, correm atrás de quê? Dos incentivos fiscais, pessoal. E o que são esses incentivos fiscais? Estados e municípios concedem isenções, né, de impostos à empresa que pretende se instalar o que em seu território. Ei, meu rei, venha para cá, né? Você vai ser isento do ICMS durante 5 anos. Ei, vem para cá, ó. O ISS, o Imposto sobre Serviço, tu vai pagar só 50%. Ou, pô, IPTU, enquanto tu tiver a tua indústria aqui, tu não paga IPTU. Isso aqui nós estamos chamando de quê? De incentivos fiscais, tá certo? Então, hoje, né, as indústrias correm atrás de incentivos fiscais. Uma das alegativas, né, da saída da Ford, né, do Brasil, ela fala, né, não só essa, mas uma das, né, a falta de incentivos fiscais do governo brasileiro, tá certo? Mas ela tem outras questões estratégicas, né? Na verdade, ela busca mão de obra barata, né, dentro de um processo de automação, que a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Então, para a gente mudar de página, né, aqui no final de preto, o que é que eu falei para vocês? A questão que logo na primeira Revolução Industrial, sim, estar próximo das fontes de energia era importante, tá certo? Mas já a partir da segunda Revolução Industrial, né, com o advento da melhoria dos sistemas de transporte, isso já não era tão necessário, tá certo?
Demos um exemplo do petróleo, que é uma fonte de energia, mas também uma matéria-prima para a produção de plástico, borracha, tecido sintético, fertilizantes e tintas, tá certo? E reforçamos, né, que hoje em dia, muitas vezes, uma indústria, ela vai em busca de duas coisas. Se naquela localidade eu tenho a capacidade de uma boa logística, tá certo? Se não tem, é possível ter uma boa logística, vamos lutar para ter uma boa logística. E principalmente, eles buscam o famoso que? Incentivos fiscais. O incentivo fiscal é quando o município ou o estado diz aqui, ó cara, eu vou te dar uma isenção, tu não vai pagar isso, tu vai pagar só a metade, tu tem 10 anos para começar a me pagar isso. Isso são chamados o quê? Incentivos fiscais. Tranquilo? Vamos lá, segundo ano, tá certo? Não esquece, hein? No final, dá um joia, faz um comentário, né, no nosso canal. Canal Regis RBB. O BB não é do Big Brother, é de Barbosa Batista, Regis Barbosa Batista. Tamo junto. Então vamos lá. Desconcentração industrial, tá certo? Então, a gente viu nas aulas anteriores que nós temos aqueles polos, né, de industrialização tradicionais, temos, né, os polos emergentes, né? Então, no mundo, né, na verdade, os grandes polos industriais, eles estão concentrados em determinados locais. Mas mesmo assim, está havendo um processo que muitas dessas empresas, elas estão saindo daqueles polos principais. Então, essa dispersão, né, esta saída das empresas destes locais, eu vou chamar de quê? Desconcentração industrial. Então, a desconcentração industrial é esse processo, né, da saída daqueles grandes centros industriais para outros. E isto vai acontecer, né, principalmente com o advento de quem? Da globalização. Que com a globalização eu tenho o avanço de dois setores. O setor do transporte e o setor que? Das telecomunicações. Antes, eu levar um produto de um canto para o outro levava uma semana, hoje eu levo um dia. Antes era 2 dias, hoje eu faço em 4 horas, tá certo? Então, este avanço, não é, do setor de transporte facilita demais as coisas. O avanço do setor das telecomunicações, para eu dar uma palestra, para eu dar uma explicação, eu não preciso mais estar o quê? Presencial. Para eu fazer um treinamento dos funcionários, eu não preciso levar mais os funcionários para determinado local. Hoje, através das videoconferências, né, tudo pode ser feito. Então, o avanço das telecomunicações. Antes acontecia alguma coisa na empresa, eu ia saber uma semana. Agora eu fico sabendo no momento o que acontece na empresa. Tá certo? Então, com o processo de globalização, né, é o que a gente diz, o mundo encolheu, as distâncias ficaram menor, certo? Como assim, Regis, né? É porque as distâncias eram feitas pelo tempo de deslocamento de um local ao outro e pelo tempo de comunicação de um local ao outro. Hoje, essas distâncias são percorridas com a rapidez, né? A informação mais rápido ainda. Então hoje a gente tem a impressão do encurtamento, da diminuição do tamanho, né? Isso vem com o quê? Com o chamado processo de globalização, que teve um avanço estupendo no setor de quê? De transporte e de telecomunicações, tá certo? Então, globalização é isso, é você diminuir as distâncias, pois houve uma grande mudança no transporte e nas telecomunicações do mundo, não é? Beleza? Tranquilo? Olha o grande exemplo aqui da Nike, né? Fabricante de material esportivo, uma empresa norte-americana, que lá não tem uma fábrica de botar o que? Um prego numa barra de sabão, tá certo? A Nike não fabrica absolutamente nada nos Estados Unidos, tá certo? Boa parte da sua produção está em fábricas na Ásia, tá certo? E interessante, aqui no interior, né, no distrito lá de Quixeramobim, tem
uma indústria que produz, né, alguns tipos, né, de material esportivo para a Nike. Está difundido em todo o mundo, né? Não vai estar lá o nome Nike, o símbolo não, tá certo? É tudo fechadinho, é desse jeito que eles trabalham, tá certo? E esses produtos vão o quê? Para todo o mundo, né? Isto a globalização está permitindo, tá certo? Uma empresa norte-americana que não fabrica nada nos Estados Unidos, vai fabricar onde? Lá no sudeste da Ásia e distribui para o quê? Para o mundo todo. Isto é o processo de globalização que fez a chamada o quê? Desconcentração industrial. A indústria de produção de material esportivo que tinha nos Estados Unidos simplesmente fecharam as portas. A indústria está sendo aonde agora? No Sudeste Asiático. A mesma coisa, né, com a bonitona aí a Apple, né, que fabrica celular, os tablets, né? Ela tem lá em Taiwan, né, a Taiwanese Foxconn, que produz uma parte, manda as peças que são montadas para a China, que vende para todo o mundo. Tá certo? A desconcentração industrial. Para que eu vou ter funcionário nos Estados Unidos, né? Eu mando para os países o quê? Emergentes, que eles vão produzir. Então, este fenômeno, né, deu ir tirando as empresas, né, dos grandes polos industriais. Isto eu chamo de quê? De desconcentração industrial, né? Aqui no Brasil, né? A indústria calçadista do Rio Grande do Sul praticamente acabou, né? Uns vieram aqui para o Ceará, lá para Sobral, tá certo? Outros fecharam a porta, foram tudo produzir o quê? Na China. Mas por que isso acontece? Adivinha? Eu acho que você já sabe. Mas eu vou já dizer para você. Então, antes da gente ir aqui, ó, pro de preto, para a parte final aqui, pra gente, ó, fechar aqui o assunto, tá certo? Então vejam, desconcentração industrial é isso, queridos, né? Eu tenho os grandes polos industriais, né? E as indústrias começam a se dispersar pelo mundo, tá certo? Em busca de vantagens, em busca de incentivos fiscais, mas vamos já comentar sobre isso. Então, entendeu a ideia da desconcentração industrial, tá certo? A desconcentração industrial, ela vai se intensificar no período da globalização, principalmente pelo avanço dos sistemas de transporte e de telecomunicações, tá certo? Deu o exemplo da Nike e da Apple, né? Que são indústrias norte-americanas, mas a sua produção, ó, tá espalhada aí pelo mundo. Né? Você vai fazer até um exercício que você vai ver a produção aí da bonitona aí dos celulares, ver como é toda quebrada. Isso é o que? Desconcentração industrial. Mas vamos aqui, vamos aqui ao que interessa, vamos fazer um fechamento legal, hein? E faz as atividades, se inscreve no canal, dá um joinha e faz um comentário sobre as aulas. Eita, é muita coisa, mas dá tempo para fazer tudo hoje. Confio nos a terceira é próxima. Confio nos segundos anos. Vamos lá. A desconcentração industrial resulta, vou sublinhar, usa marca-texto, da necessidade de buscar custos menores, tá certo? Então, eu vou ficar aqui onde tem o sindicato, onde os trabalhadores querem muito, né? Os caras só pensam em ganhar dinheiro, então eles vão em busca de quê? De custos menores, que foi viabilizado pelo processo de quê? De globalização, pelo sistema, pela modernização do sistema de transporte, telecomunicações e os métodos de gestão. Né? Nós vamos fazer assim, vamos trabalhar tantas horas, assim é melhor, da organização como produzir, tá certo? Então, hoje, as grandes empresas, elas estão atrás de diminuir o quê? Custos, tá certo? Como é que ela vai diminuir esses custos?
né, em busca de mão de obra barata, tá certo? E ela vai conseguir isto, tá certo? Devido que hoje em dia os transportes estão cada vez mais rápidos. Então eu vou produzir longe, mas o transporte vai trazer para mim. Problema de comunicação, hoje tudo se resolve, tá certo? E vou mandar os métodos de gestão. Ó, a gente trabalha assim, começa tal hora, né? Você tem que produzir tantas coisas. São os métodos de gestão, viu? Especialização da atividade industrial, né? Nos mais diversos países e consequentemente a intensificação das trocas comerciais em escala planetária, né? Por exemplo, né? As empresas automobilísticas, muitas delas, montam o carro aqui no Brasil, o motor é feito na Argentina, a carroceria no México, ou vice-versa. Os países se especializam em determinados componentes e vão sendo montados, há uma desconcentração. Eu não monto o carro todo aqui no Brasil, eu não monto o carro todo na Argentina, eu sempre vou necessitar coisas de outro país, porque houve o quê? Uma especialização da atividade industrial, sublinha aí, né? Então, muitas vezes, eu não sou especialista em fazer o carro todo, mas nós somos especialistas em montar a carroceria. Já o outro país é especialista, produz rápido, legal, bem feito os motores, tá certo? Então, vamos pegar um pouquinho de cada um e vamos montar em um país tudo isso, que é a segunda característica, a especialização da atividade industrial, né, nos mais diversos países do mundo, e com isso as trocas comerciais, né, se tornam que em escala planetária, né? É a chamada o que? Globalização. Essas trocas comerciais entre os países, independente de fronteiras, porque hoje nós temos um sistema avançado de quê? De transporte. Vejamos, as principais aglomerações industriais ocorrem principalmente nos países desenvolvidos, né, aqueles países, né, lembro lá da aula anterior, e nas economias, o que? Emergentes, né? O grande exemplo aqui dessas economias emergentes, nós temos quem? A China, tá certo? Então vejam, né, só aqui relembrando, para a gente fechar, né, a desconcentração industrial resulta da necessidade de quê? De busca de menores custos, que isto foi acelerado, foi impulsionado por quem? Pela modernização do sistema de transporte, telecomunicações e os métodos de gestão. Olha aí como as coisas se encaixam. E a especialização da atividade industrial, tá certo? Um país não necessariamente precisa fazer todo o produto. Eu não necessariamente preciso fazer todo o meu celular na China. Eu posso pegar componentes feitos em Taiwan, posso pegar componentes feitos no Vietnã, posso pegar um componente feito na Alemanha e vou juntar todos eles na Coreia do Sul, por exemplo, tá certo? Isto é que eu chamo de quê? Da especialização da atividade industrial. Com isto, eu vou incrementar o quê, pessoal? Eu vou incrementar as trocas comerciais em escala o quê? Planetária. Tô dando vazão, tô dando fluência aqui ao processo de globalização das trocas comerciais, tá certo? Mas mesmo assim, apesar desse processo de desconcentração industrial, a maioria das empresas ainda estão nos países o que? Desenvolvidos. E muitas estão indo para os países o que? Emergentes, os países em desenvolvimento. Essencialmente o que? Na China. Mas ali no Sudeste Asiático, além da China, eu tenho várias plataformas interessantes que a gente vai comentar ainda no decorrer do ano. Eu tenho os tigres asiáticos, eu tenho os novos tigres asiáticos, né? Que são plataformas que vão ter um custo de produção bem menor do que nos países ricos. E a gente viu que hoje, cada vez mais, né,
as grandes empresas buscam o quê? A diminuição no custo de produção de suas mercadorias, tá certo? Então, amados, né? Você agora vai fazer as atividades, tá certo? Vai me entregar ainda hoje para eu colocar a presença de vocês. Você se inscreve aí no canal, dá uma força, tá certo? Hoje a gente comentou um pouquinho sobre a distribuição das indústrias. Eu quero que você faça um comentário lá, né? Bota aí sua opinião, se tá legal, se tá show de bola, tá certo? Então conte com a gente, né? Eu sou Regis Barbosa, estou junto com meus queridos alunos dos segundo anos, né? Vamos de trás para frente agora, de administração, de enfermagem e de redes. Um grande abraço a todos, não deixe as atividades acumularem e até a próxima semana com mais uma videoaula para vocês, né? Pensando no Enem, tá ok? Segundo ano ainda, vamos já pensar no Enem. Você vai ver que tem um bocado de questãozinha sobre esse assunto de indústria que cai no Enem, tá ok? Fique bem, fique tranquilo e até a próxima semana, meus queridos alunos.